Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have... Bom, boa noite para todo mundo, a graça e a paz de Jesus. Marcos querido, você e a Mari são preciosos, gente, que eu amo demais. Há tantos anos acompanho o ministério, acompanho a vida. Vocês têm influenciado, como o Pedro estava dizendo aqui, vocês têm influenciado uma geração. Aliás, essa igreja tem influenciado o país, tem influenciado uma série de outras igrejas, de cristãos, e eu posso dizer que eu sou um desses que é profundamente influenciado por vocês, especialmente pelo pastor de vocês, que é um amigo precioso, querido, pastor Carlito Paes, figuríssima, gente boa de Jesus, que me fez viver, aliás, eu vou falar com vocês aqui nessa noite, exatamente sobre isso, que me fez viver uma das experiências espirituais mais incríveis que eu vivi nos últimos anos, da maneira mais inesperada, do jeito que a última forma que eu imaginava, que eu pensava. Seu pastor, meu amigo, acabou me dando um empurrão e Deus falou comigo de formas especiais, tudo culpa dele, boa culpa. Um beijo para o Luizinho e um abraço especial ao Pedro, que conheço aqui nessa noite, conheço sua família, meu pai, amigo do seu avô, de muitos e muitos anos, eu os admiro de longe, acompanho o trabalho que vocês fazem na cidade de Londrina, seu pai, seu tio Samuel, um irmão querido, precioso. Aliás, a Patrícia, minha esposa, estava pregando ontem na conferência de mulheres lá em Araçatuba, lá na igreja do seu tio, do Samuel. Enfim, a gente no fundo, a gente é uma família que se encontra o tempo todo. Nós somos uma família desse tamanho. E parabéns ao Drops pelo trabalho, por tudo, pela inspiração. Parabéns, enfim, ao que vocês estão fazendo. Bom, gente, eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite, nesses minutos que eu tenho, eu queria compartilhar rapidamente umas histórias, umas imagens. E por que as histórias e as imagens? Porque eu vivi agora, semana passada, isso está muito recente, está muito presente no meu coração, e queria, a partir delas, fazer uma reflexão bíblica sobre aquilo que Deus falou comigo nesses dias, as maneiras com a qual Deus me inspirou e me tocou. E aí eu queria compartilhar com vocês. Mas tem umas imagens que eu trouxe aí, eu queria primeiro mostrar para vocês, mostrar minha família, inspiração de tudo que a gente faz. Isso aqui é a minha família, aquele ali de camisa havaiana, é o meu paizão que ontem comemorou 75 anos de idade, 52 anos de ministério. A gente é da comunidade da graça. A minha mãe, que está ali perto dele, também é pastora. Eles são um casal de pastores. Eles são uma inspiração na minha vida. Minha mãe tem um trabalho com mulheres intercessoras em todo o país. É uma mulher de Deus. Do lado ali da minha mãe, a Patrícia, minha esposa. Ela é vereadora lá na capital. Foi secretária de Direitos Humanos na cidade. Minha parceira, psicóloga, enfim, mulher da minha vida. Ela não é londrinense, é maringaense. Mas você sabe que eu morei lá em Londrina. A gente morou 2 anos lá. E o legado mais especial da cidade de Londrina foi que ali eu conheci minha loirinha, entendeu, gente? Minha metade melhor e mais bonita. Tá ali, a menina é bonita, fala sério, a menina é bonita. Ela orou bastante. Eu acho que eu orei bastante. Ela não sei se tanto, entendeu? E as minhas 2 filhas, a Gi, ali do lado esquerdo, e a Duda. A Gi está no 2º ano de Direito da PUC, aqui em São Paulo, e a Duda está naquela fase que muitos de vocês estão vivendo, assim, está tentando descobrir o que ela vai fazer dessa vida, então ela está lá. E o nosso super cachorrão, não, ninguém está vivendo isso aqui, certeza, todo mundo já sabe tudo que vai fazer e tal. E o nosso super cachorro, o famosíssimo, ilustríssimo Leon Trotsky. Passa o próximo para mim, por favor. Passa o próximo para mim, por favor. Bom, aí eu queria falar com vocês o seguinte, gente. Eu estou com a agenda, imagina, com a agenda cheia, atividade intensa, trabalho sobrecarregado, enfim, uma série de atividades. Lá na Assembleia Legislativa eu presido a Comissão de Direitos Humanos. A gente tem um trabalho intenso nesse campo, nessa área e tal. E aí eu recebo o telefonema de um amigo, Carlito Paes, que me diz o seguinte, fala, olha, eu estou indo para o Líbano e eu estou te convocando para a gente ir junto.
Eu falei, Carlito, tu tá louco? Como que eu vou parar tudo? Você não tem noção de como está a minha agenda, as minhas coisas. Eu não tenho condição, velho. Como é que eu vou fazer para ir para o Líbano? Não, você tem que ir, porque nós temos um trabalho lá que a gente vai fazer. Tem uma série de igrejas que nós vamos visitar. E tem um campo de refugiados, e tem uma série de refugiados, centenas de refugiados estão chegando, estão sendo amparados lá pelos irmãos. Você trabalha com isso. A gente precisa de um suporte para fazer algumas pontes, de alguém desse campo dos direitos humanos possa fazer algumas pontes com o escritório de refugiados das Nações Unidas, com outras redes e tal. Nós precisamos de um suporte e você precisa ir junto. Gente, aquilo foi caminhando de um jeito que eu fui santamente sendo constrangido. Eu falei, não vai ter jeito, eu tenho que desmarcar aí. E eu fui meio sem saber o que estava diante de mim, o que ia acontecer, o que me esperava. E aí cheguei lá. E primeiro a gente começou a visitar algumas igrejas e a encontrar alguns irmãos como esse que estava aqui. Aquele de camisa vermelha é o pastor dessa pequena igreja. É uma pequena igreja na cidade de Beirute, numa área de muitos refugiados. Aliás, só no Líbano, imagina, só ali, estima-se que em Beirute já existam em torno de 2 milhões de refugiados. Tanto é que se você der um Google para ver a população de Beirute, ele vai dizer assim, a população de Beirute é entre 1.200.000 a 2 milhões, dos 2 milhões e meio de pessoas. Quer dizer, não tem sequer um censo, né? Há uma concentração muito grande de imigrantes, especialmente nessa última onda migratória, por causa da guerra na Síria. Aí encontrei aquele pastor, esse pastor, e um casal de irmãos iraquianos. Uma série de histórias que eu não vou contar aqui, mas esse irmão, por exemplo, aqui a gente pode ter a imagem dele, fora não sei nem se pode se ter a imagem, mas esse irmão, por exemplo, é um irmão que perdeu 4 dedos na tentativa, ele é iraquiano, perdeu 4 dedos na tentativa de resgatar sua filha que havia sido sequestrada pelo Estado Islâmico e havia sido estuprada. Essa é uma casa de outro casal de irmãos ali próximo dessa igreja, uma área muito, muito, muito populosa, onde pastor Carlito, a gente estava junto, a gente esteve junto nesse dia. Me tocou profundamente, gente. Se você der uma olhada na mesa ali que eles prepararam para a gente, eles prepararam na mesa ali, o que tem na mesa ali, eles dividiram um pouco o que tinha, eles compartilharam com a gente ali. Tinha um pouco de melancia. Mas foi um dia tão especial, porque esse irmão aqui, ele está estudando, ele é um refugiado sírio, ele está lá na igreja, e ele está estudando para ser pastor, e ele quer ser missionário no país dele, ele quer voltar para o país dele e ser missionário. E eles tocaram tanto a gente com as histórias, com os sonhos. A filha dele de 16 anos, o sonho dela, por exemplo, é ter um piano. O sonho dela. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, caramba, como a gente é mal agradecido às vezes, né? Como a gente não tem percepção do que está se passando com as pessoas, enfim, a gente tem as coisas, tem um monte de privilégio e nem enxerga, né? Mas aí, volta aquela outra imagem, aí eu falei para eles, não saio daqui se vocês não orarem por mim. E aí a gente teve um momento muito especial lá de oração, e aí várias imagens, gente, pode passar a próxima. Essa imagem aqui eu encontrei uma série de mulheres iraquianas, estavam lá, você nota a alegria que elas têm ao tirar a foto comigo, é uma alegria contagiante, porque com eles, costume da religião deles, você não pode chegar perto, o homem não pode tocar, não pode cumprimentar, não pode nada. Eu cheguei com um jeitinho, eu estava de camisa preta também, eu falei, escuta, eu não posso tirar uma foto com as senhoras aí? Elas olharam, tá bom, tá aqui. Eu falei, gente, olha lá a foto, olha o X. Aí quando eu olhei a foto, percebi uma alegria esfuziante no ar. Passa o próximo para mim, por favor. E aí, gente, o que está acontecendo no Líbano é incrível, porque essa igreja, por exemplo, era uma igreja que há 6, 8 anos atrás, era uma igreja que não tinha 50 pessoas, e hoje essa igreja tem 5 andares. O Carlito pregou nessa igreja, e o culto foi transmitido pela televisão para 20 países. Um negócio incrível. E a força da igreja está se dando
porque há um mover de Deus especial na conversão dos refugiados, que hoje são 70% daqueles que estão na igreja. E aí, um momento de oração lá pelos refugiados, né? Toca para mim. Essa é uma outra igreja no Vale do Becá, que é já próximo à área onde a gente tinha um campo de refugiados lá, o campo 01. Passa próximo para mim, por favor. Pode passar. Aí, foto com vários irmãos. E aí, por último, eu queria mostrar essas imagens do campo onde a gente teve, atuando, trabalhando, servindo. Aqui vivem, nessa cidade, que é a cidade de Sarle. Passa o próximo, por favor. Nesse campo, vivem 500 pessoas. A gente esteve junto lá. Esse é o Dr. Elton, ele é vereador aqui na cidade, um cara incrível, especial, coração de servo. E a gente passou lá servindo o povo que estava lá, acolhendo, abraçando, contando histórias, distribuindo medicamento e tal. Mas o que mais me tocou em tudo isso, você vê aí o atendimento e tal, mas uma das coisas que mais, talvez a coisa que mais me tocou, gente, foram as crianças. A alegria das crianças. Em meio àquele caos, a gente passou o dia lá atendendo e tal, aí eu peguei, puxei o telefone e falei assim, escuta, vamos fazer uma selfie? Aí acho que não sei se tem uma imagem aqui, passa para mim, por favor. Acho que essa. Eu achei que a criançada ia ficar ali reclusa, tal. A criançada veio, eles gritavam, sorriam e tal, porque eles passam muito tempo ali completamente desocupados. Não tem escola, não tem acompanhamento. O positivo é que os missionários estão sempre lá acompanhando, enfim, trazendo histórias da Bíblia e tal. Mas o que é impressionante, gente, é que assim, mudar essa realidade, por exemplo, aqui é muito simples. 80% dessas crianças estavam com diarreia, porque elas estão tomando água suja, água não potável. É água, um filtro. E escola, acesso à escola. Mas eu contei essas histórias aqui para vocês para falar de 2 sentimentos que eu saí de lá. Nesse dia especialmente eu me senti, aqui lá na clínica da igreja, o nome desse pastor é o pastor Jihad, nome. Aqui lá, ainda com o pastor lá na igreja. Mas o que eu queria falar para vocês é que eu saí de lá com 2 sentimentos. Quando terminou esse dia, eu dei um abraço no Calito, eu acho que ele não entendeu nada. E aí eu comecei a chorar. E por que eu comecei a chorar? Porque 2 sentimentos invadiram meu coração. O primeiro foi um sentimento de gratidão, mas um sentimento de gratidão que eu acho que eu nunca tinha tido na vida. A sensação que eu tive foi que todos os meus problemas que eu achava imensos, de repente ficaram pequenos, diante daquele quadro que eu estava vendo. Diante daquilo que eu estava presenciando. E eu comecei a agradecer a Deus e a louvar a Deus e falar, Deus, muito obrigado. Deus, obrigado pela minha família. Deus, obrigado pela minha casa. Deus, obrigado pela oportunidade de te servir. Deus, obrigado pela oportunidade de estudar. Deus, obrigado pela alegria, pelo privilégio de ter comida de manhã, de tarde e de noite, de poder me alimentar. Deus, obrigado pela vida, mas obrigado pela vida. E o segundo sentimento foi um sentimento de profunda identificação. Identificação com aquelas pessoas que ali estavam. Identificação com os refugiados. E por que isso? Porque me vem muito à mente Jesus. Nós somos, não tem como a gente não se identificar com esse povo. Não tem como a gente não se identificar com o refugiado, com o migrante, porque nós somos um povo que é herdeiro espiritual de um povo migrante. Assim como nós somos um povo que tem um mestre que foi migrante, que foi refugiado no Egito. E aí, eu trouxe para vocês, tem um videozinho aí eu vi essa figura, que estava até falando para o Marcos. Essa figura é uma imagem icônica, que eles chamam de refugees, que é o Jesus refugiado, que é o Jesus que se identifica com a dor do refugiado, porque viveu isso. E aí o que está acontecendo no mundo, gente, é que a gente tem hoje 65 milhões de pessoas nessa condição. Como é que a gente responde
que a gente diz? O que a gente fala? Aí, eu trouxe para vocês uma fala que tem muito a ver com o que eu queria semear no coração de vocês nessa noite, que é a fala do pastor John Gray. Ele comentando o que está acontecendo no mundo, as barreiras contra as pessoas, porque é muito interessante, né? As pessoas gostam da globalização com o livre trânsito de produtos. Todo mundo curte quando dá para comprar um tênis importado, que veio dos Estados Unidos, ou uma maçã que veio da França, ou não sei o que veio da onde, que está no mercado. Mas as pessoas começam a ficar cheias de dedos quando se fala ali no livre trânsito de pessoas. Não, peraí, mas pessoas, veja bem e tal. E aí o pastor John Gray estava comentando o que estava acontecendo nos Estados Unidos, quando famílias estavam sendo separadas e as crianças colocadas em celas por causa da migração. Olha isso que ele falou. This week, if you've been watching the news, you notice that there's been a lot of issue with immigration policy. A lot of challenges, and scripture was quoted. And we're not going to be political in here. We won't dishonor authority and leadership. But I do want to say this. No father wants to be separated from his children. And I believe in order and I believe in law and all of that. But we got some issues that we need to address. And anybody who is a Christian who has challenges with immigration may want to reference scripture, because in the time of Herod, he was seeking to kill children 2 years old and under because he heard a king was coming and he didn't know which one it was. And so an angel told Joseph, get your wife and your son and go to Egypt. And so he had to immigrate to Egypt to flee persecution and the threat of death. So be careful how you treat immigrants, because your Savior was one. E aí, com essas palavras, com meio daquela poeira lá do Líbano, Deus me trouxe de volta uma palavra que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Uma parábola, rapidinho, nesses poucos minutos que eu tenho. Que eu queria que vocês abrissem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no versículo 30. Lucas 10, 30. Uma parábola muito conhecida, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Que tem tudo a ver com identificação, que tem tudo a ver com ação, que tem tudo a ver com serviço, que tem tudo a ver com compaixão, que tem tudo a ver com o propósito, com aquilo que dá propósito, que dá sentido à maneira com a qual nós somos discípulos de Jesus. E o texto diz o seguinte, versículo 30. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vai e faz o mesmo. Essa conversa de Jesus com um religioso. E é interessante que a gente pode extrair algumas lições dessa história. Mas para extrair algumas lições, eu acho interessante a gente buscar ver quem são os personagens dessa história. O que a gente pode pensar daí?
Nós temos pelo menos 4 personagens. O primeiro personagem é o homem caído na estrada. O que a gente sabe dele? A gente não sabe praticamente nada. A gente sabe que tem um homem deitado, caído, semi-morto, desmaiado, largado inclusive para morrer na estrada. Dá para saber muito pouco. Porque normalmente para a gente saber alguma coisa de uma pessoa, a gente precisa de 2 coisas que são muito importantes. A gente precisa ouvir aquela pessoa, quer dizer, ela precisa falar. Porque quando a pessoa fala, o jeito que ela fala, a entonação, a maneira, a língua que ela usa, enfim, fala muito a respeito dela, de onde ela vem, quem é, a identidade e até mesmo a cultura, como o Pedro falava aqui. Não dava para saber, ele estava desmaiado. Tem outra coisa que fala muito da gente, que é a roupa que a gente veste. A roupa que a gente veste fala muito de quem nós somos, de onde a gente vem, de que tipo de cultura a gente tem, até em coisas do que a gente acredita. Aquele homem havia sido largado lá, seminu, roupas rasgadas, enfim, largado para morrer. Não dá para saber nada dele. Idade, de onde vinha, aonde havia nascido, nível socioeconômico, não dá para saber nada. O que sabia é que tinha um homem ali jogado na estrada. O que havia ali era um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, que contém dignidade pelo simples fato, dignidade intrínseca pelo simples fato de ter sido criado à imagem de Deus. Aí a gente tem 2 outros. Interessante que os 2 outros são 2 religiosos, o levita e o sacerdote, e que inclusive têm a mesma reação. Eles vêm vindo na estrada, que é uma estrada que está lá, a estrada a que Jesus se refere na história. É uma estrada que à época era conhecida como estrada, caminho sangrento, porque era uma estrada perigosa, era um beco perigoso, era uma dessas esquinas perigosas da sua cidade, do seu país. E os 2 vêm caminhando naquela estrada e tem a mesma reação. Vem um homem morto e vem e passa ao largo, bate o olho, desvia o olhar e vai embora. E aí eu fico pensando, o que faz eles fazerem isso? Eu tenho pelo menos 2 hipóteses. Ou é medo, quer dizer, o cara está vendo alguém ali que foi assaltado, está semi-morto, está jogado, está largado para morrer. Ele olha e fala, bom, eu não vou nem parar, porque vai que tem alguém, vai que os assaltantes estão aqui perto ainda, vai que esse pessoal está próximo, vai que eles vão chegar, eles estão por perto, eles podem me pegar. O medo é uma hipótese, concorda? Mas tem uma outra hipótese, que eu acho mais complexa ainda. A hipótese de que eles estavam muito compromissados. Talvez eles estivessem atrasados para chegar ao templo. Talvez naquele dia eles tivessem uma reunião com a equipe ministerial. Talvez aquele dia fosse o dia do encontro do Eleve. Talvez aquele dia fosse um domingo e eles estavam atrasados para o culto. O levita pode ter pensado, falando, cara, eu preciso chegar para passar o som antes. Não vai dar tempo de eu parar aqui. Se eu parar aqui, vou perder o culto. O fato é que medo ou agenda cheia fez com que eles não parassem. O medo de se arriscar. E o medo e o cumprimento da agenda faz com que eles passem ao largo. Mas aí tem um 4º personagem. Gente, que é quem? Quem é o 4º personagem da história? Vocês estão comigo ainda ou foram arrebatados? Graças a Deus, estão aqui. Estão aqui. Quem é o 4º personagem da história? É o samaritano. Gente, vamos lembrar o seguinte. Samaritano. O papo de Jesus é com religioso, que olhava para o samaritano e pensava o quê? Cara, samaritano. Sabe como é que oravam os religiosos naquele tempo? Eles acordavam de manhã todo dia e falavam o seguinte: Deus, muito obrigado, porque eu não nasci mulher.
Porque mulher era só um útero ambulante. Não se contava nem como um ser humano que tinha alma. Deus, muito obrigado por eu não ter nascido mulher. Deus, muito obrigado por eu não ter nascido cachorro. E Deus, muito obrigado por eu não ter nascido samaritano. Para eles, samaritano era a escória, era a sobra da sobra, a exclusão da exclusão, sub-raça, underdog. Aí vem Jesus e fala para um cara que tem essa cabeça, esse formato religioso de pensamento, e desconstrói tudo. Porque ele fala, então, deixa eu contar um negócio para você. Na minha história, tem um herói, e o herói é esse cara aqui. É esse cara que você julga desse jeito. É esse cara por quem você tem tanto preconceito, por causa do lugar que ele nasceu, por causa da fé que ele tem, por causa de ser quem ele é. E aí, é interessante porque o samaritano é aquele que olha para aquele homem, que não quer saber quem ele é. Ele não sabe de nada, não tem informação nenhuma. Mas o que é interessante é que ele é o único cara na história que não pensa na segurança pessoal dele. Ele é o único cara na história que não pensa nele primeiro. O que ele vê é alguém jogado, é alguém estirado, é alguém abandonado para morrer, é alguém à beira da morte. E ele vai e ele arrisca tudo. Ele abre mão de tudo, vai na direção daquele homem. Pega aquele homem, coloca na mula, trata das feridas, leva para o hospital, paga o hospital e fala, ó, cuida dele. E o fato dele fazer isso, traz aquele homem de volta à vida. Ele salva a vida daquele homem. Bom, pensando nos personagens e no contexto, essa história pode nos ensinar o quê? Entre as lições que essa história pode nos ensinar, uma coisa é importante. O que eu acho mais incrível é que os heróis de Jesus sempre são heróis improváveis. Jesus sempre chama os que não são para ser. Ele é especialista em chamar as coisas loucas desse mundo e torná-las sábias. Chamar aqueles que são aparentemente frágeis nesse mundo para torná-los fortes. Jesus ama heróis improváveis. E o samaritano é esse herói da história. Agora, por que Jesus faz isso? Eu penso que Jesus faz isso porque Jesus sempre inclui o que está excluído. Jesus é sempre contracultural. A ética do Evangelho é sempre transformadora. Ela é sempre subversiva. Ela é sempre transformadora. É a ética do Evangelho. E Jesus aponta nessa direção. E essa história é escandalosa. Escandalosa. Mas o padrão de Jesus, escandalosa para o padrão religioso daquela época, mas o padrão de Jesus é de sempre incluir o excluído. Aliás, era Jesus que falava para os religiosos: os ladrões e as prostitutas vão chegar no meu reino primeiro do que vocês, que com mosquitos engolem camelos. Vocês. Mas o que a gente pode aprender como lição dessa história? VaptVupt aqui para eu pontuar para vocês. Primeira lição. Está aí com vocês tá aí o slide? A primeira lição que eu aprendo e que o samaritano me inspira, que a história do samaritano me inspira. A gente precisa andar nas ruas onde as pessoas estão sendo espancadas e deixadas. Gente, esse mundo tem uma lógica. Esse mundo tem uma lei da gravidade. A gente está sendo bombardeado diariamente, inseridos numa cultura que diz para a gente o seguinte: você precisa se sobrepor sempre, você sempre precisa ser o melhor, você sempre precisa ser o primeiro, você sempre tem que buscar os lugares mais confortáveis, o lugar de destaque. Se distancie de gente diferente.
Se distancie dos lugares perigosos. Não corra riscos. Vá para os espaços de segurança. A gente vive no mundo do shopping center, do condomínio privado e dos políticos que se elegem dizendo que vão construir muros para impedir que o diferente se aproxime. E a primeira lição dessa história para nós é a seguinte: a lei da gravidade do Evangelho vai em outra direção. Enquanto o mundo diz para a gente ir para lá, o Evangelho diz: não, siga o samaritano, vá para a estrada, vá na direção de quem sofre, vá na direção de quem está sendo espancado, vá na direção de quem está semi-morto, vá na direção de quem ninguém está enxergando, corra riscos, vá na direção dele, abandone as zonas de conforto. E quando eu falo vá para as estradas, vá para os lugares que não são zonas de conforto, vá para o lugar onde as pessoas estão feridas. Às vezes o lugar onde as pessoas estão feridas é em Beirute, às vezes é lá no Líbano, mas às vezes aqui é do lado, em São José dos Campos, às vezes é na Cracolândia, em São Paulo. É lá que Jesus está dizendo: tive fome, tive sede, estava preso, estava nu, estava na Cracolândia, e você estava me chamando de zumbi, e eu estava preso e você estava dizendo: bandido bom é bandido morto. Eu estava na Fundação Casa, tive fome, tive sede, estava perdido. Eu era estrangeiro, eu era haitiano, eu era venezuelano, eu era boliviano. Mas Senhor, quando foi que a gente não atendeu o Senhor? Quando foi que a gente não acolheu? Quando vocês não fizeram a um desses pequeninos, foi a mim que vocês não fizeram. A lógica do Evangelho nos leva para esses lugares e a nos identificarmos com essas pessoas. Com essas pessoas. Mas o machucado e o ferido também não está só nessas estradas. Ele pode estar no quarto ao lado de onde você dorme, na sua casa. Ele pode estar na sua universidade. Ele pode estar na carteira ao lado da sua escola. O ferido, o machucado, está perto de você. E a parábola do samaritano fala para a gente o seguinte: é na direção deles que o Evangelho nos leva. O que Jesus espera de nós é outro caminho, é outro jeito, é outra lógica. A gente foi chamado para ir na direção do sofrimento do outro e não para nos afastarmos disso. Nós fomos chamados para vivermos de uma forma diferente. A gente vai na direção de quem sofre. Num mundo que foge de quem sofre, nós somos aqueles que foram chamados para irmos na direção de quem sofre. A segunda lição das 3 que eu quero colocar. A segunda lição, coloca para mim, por favor. Essa foi uma lição para mim, gente. Lição para mim. A gente precisa permitir que as nossas agendas sejam interrompidas pelas dores e pelos sofrimentos de alguém. Eu estava lá em Beirute, e aí eu entendi, eu falei: Deus, era isso. Era isso que o Senhor queria falar comigo. Quando eu me vi com a minha agenda interrompida, com o meu Wi-Fi que não pegava, sem sinal, sem conexão, sem contato, sem telefone, de repente eu percebi que eu estava sendo instado a fazer o quê? A olhar para o outro, a olhar para quem estava perto, a me identificar com o sofrimento de quem estava ali. Num mundo que também nos diz o tempo todo que a gente precisa ter a agenda cheia, que você será tão importante quanto o número de compromissos que você tem na agenda. Sua importância se dá pela quantidade de tarefas que você faz. E às vezes essa lógica invade a própria igreja, porque a gente acha
que o que é importante na nossa relação com Deus é o tanto de coisas que a gente faz. Deus, qual que é a minha tarefa? E Deus está olhando para nós falando assim, sua tarefa? Deus, qual que é meu campo missionário? O seu campo missionário está do seu lado. Está no quarto ao lado da sua casa. Está no seu vizinho. Está na comunidade carente. Está na sua escola. A questão é que nós precisamos interromper nossas agendas, permitir que as nossas agendas sejam interrompidas pela dor e pelo sofrimento do outro. O levita e o sacerdote estavam tão ocupados que eles não tinham mais tempo de se deixar interromper pela dor e pelo sofrimento. Eles passavam ao largo. E que Deus nos livre dessa tentação. A tentação do ativismo. A tentação do acúmulo de tarefa. Queridos, mais importante do que o que você faz é em que tipo de pessoa você se transforma ao fazer o que faz. Mais importante do que o que você está fazendo é em que tipo de pessoa você está se transformando, em que tipo de cristão você está se transformando ao fazer o que está fazendo. Deus é um Deus de relacionamentos, Deus é um Deus de pessoas, Deus é um Deus que nos chama a interrompermos as nossas agendas e o nosso ativismo para olhar para o outro, porque isso nos humaniza. E tudo aquilo que nos humaniza nos aproxima dele, nos aproxima do plano original que ele tinha para nós. O que é Jesus? Quem é Jesus senão a face humana de Deus? Tem um tanto de cristão querendo ser espírito. E Deus está olhando e falando assim, mas escuta, eu ensinei para vocês como era. O meu filho, em sendo quem era, se transformou em homem, viveu como homem. Porque ele é a minha face humana. Quanto mais humanos somos, mais próximos de Deus estaremos. Quanto mais humanos formos. E a convocação do samaritano é para. O desafio do samaritano é para a agenda, para a atividade, para o compromisso, diante da dor e do sofrimento de quem está do teu lado. Porque é para isso que Jesus nos chamou. E a última lição para encerrar com vocês aqui. A última lição. Talvez a coisa mais incrível que eu vejo nessa história é isso. Quando a gente vê, além das divisões imaginárias e dos preconceitos, o amor abre possibilidades para que a vida renasça. Gente, o que aconteceu ali? O samaritano não julgou. Para o samaritano não tinha muro. Não tinha separação, não tinha preconceito, não existiam pensamentos que o faziam se sentir mais gente do que aquele que estava ali jogado. Ele só se identifica com aquele homem ali jogado, vulnerável. Ele pensa o seguinte, podia ser eu. E no momento em que ele faz isso, que ele vai para além, mas será que ele é da sua religião? Será que ele tem a mesma fé que você? Será que ele não pensa diferente? Será que politicamente, ideologicamente, ele não está em outro campo? Será que ele não é de outra igreja? Será que ele não é de outra classe social? Será que ele não é? Será que ele não é muito diferente? Nada disso está na cabeça dele. Ele rompe todas essas barreiras, movido pelo amor, e alcança aquele homem que está semi-morto. E quando ele faz isso, movido pelo amor, ele abre a possibilidade para que o milagre de Deus aconteça e aquele homem renasça. Aquele homem volta à vida por causa do amor. Por causa do amor. Sabe qual foi a sensação que eu saí do Líbano?
eu tive uma sensação. O pastor Jihad falava que eles veem milagres lá todo dia. Todo dia eles veem milagres. Ele falou, cada dia é um milagre mais doido. Ele falou de uma mulher que estava atravessando a fronteira com os filhos. E essa mulher se encontrou com Jesus. Jesus encontrou essa mulher. E ela caiu de joelhos e começou a chorar. E as pessoas estavam perto e falaram assim, não precisa se desesperar, nós vamos te ajudar. Ela falou, não estou chorando de desespero. É que eu encontrei aquele Jesus que falam. E ele me falou para ir para tal lugar, que em tal lugar, na cidade onde nós iremos, eu vou encontrar abrigo. E ela foi direto para aquela igreja e encontrou o pastor e disse, pastor, Jesus me disse que aqui era o lugar que eu ia encontrar abrigo. Como? Sim, ele me falou isso. Mas como assim? Assim, assim e assim. E o pastor se emocionou, começou a chorar, falou, vem minha filha, se Jesus falou que era aqui mesmo, porque eu sou discípulo dele, é aqui mesmo o seu lugar. E aquela mulher foi acolhida. E aquela igreja, que era uma igreja de 40 pessoas, hoje, por esses tantos que estão sendo acolhidos, que estavam jogados na estrada da vida, no fruto da guerra, por nossos irmãos estão acolhendo, hoje aquela igreja tem 800 pessoas que voltaram à vida. E eu estava falando do milagre, por que a gente não vê milagre todo dia? Sabe por que a gente não vê milagre? Porque a gente não precisa. A gente está com tudo resolvido. Mas para mim, não existe milagre maior feito pelo impacto do Evangelho de Jesus na vida de uma pessoa, do que fazer com que aquela pessoa tire os olhos do umbigo e passe a olhar para o próximo. O maior milagre é o amor. Person around that doesn't have TV coverage of the scene.